queridos alunos, boa tarde. Estamos iniciando a nossa aula 305 do nosso curso de Doutrina Espírita, Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Nesse processo da linha de tempo da evolução das civilizações, nós avançamos até o período de 1517 a 1789, com a primeira fase da civilização ocidental moderna. Bem, nessa aula de hoje, nós vamos, de uma certa maneira, iniciar a segunda fase, que vai de 1789 a 1914. Essa data, 1789, ela marca a Revolução Francesa, que trouxe uma outra concepção ideológica que revolucionou o mundo. E como nós somos espíritas aqui, nós entendemos que esse processo de modificação das ideias, de criação de novas ideologias, inclusive que revolucionam o status social, no sentido de uma melhor moral, um melhor equilíbrio entre os direitos e os deveres, uma melhor relação do indivíduo com o Estado, do Estado com o indivíduo, elas são sempre propulsionadas pelo nosso trabalho aqui, que é um trabalho da doutrina espírita, que é a lei do progresso. Então, a lei do progresso vai empurrando isso. Então, vamos ver hoje esse marco na civilização ocidental, que é o advento, em 1789, do Iluminismo. Mas o Iluminismo teve seus precursores, porque uma ideia, ela não é propriedade de um único indivíduo, ela não surge por um indivíduo. São acúmulos de conhecimentos que vão dando uma consolidação e quando chega, vamos dizer, um status mais, eu diria, mais volumoso, mais expressivo, se torna no movimento social. Então, são essas insatisfações sociais que o Espiritismo assinala que vão fermentando ao longo dos séculos e, de repente, explodem, destruindo todo o sistema até então existente, o status de conservador, o status, muitas vezes, antidemocrático e antissocial, no sentido de uma visão igualitária, e aí explode numa revolução, numa convulsão social. Isso o Espiritismo entende também a pandemia através desses fenômenos, não é? Do progresso, da evolução. E hoje, dentro dessa convulsão social que a lei do progresso ela informa, essa agudização que foi levada a anos, séculos, depois estourou em 1789, em 14 de julho de 1789, nós vamos ver o que foi fermentando primeiramente e depois como explodiu. Bem, o que vem ser o iluminismo? Iluminismo vem do grego, lumen, luz. Quer dizer, é a filosofia da luz, a filosofia da razão, metaforicamente tomando a luz como razão. E houve precursores nesse caminho iluminista. Eu só queria citar aqui dois precursores dessa revolução iluminista, que foi antes dela a revolução da razão, o racionalismo propriamente dito. Primeiro com Newton, que estabeleceu a mecânica newtoniana, interpretou a natureza através de leis da mecânica, lei da atração das massas, né, dos corpos, matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa dos quadrados que separam as leis do movimento. Então ele entendeu que a constituição do universo seria uma grande engrenagem, um grande sistema mecânico que teria suas próprias leis, seus princípios e suas finalidades. Estudou também Newton a velocidade. Com isso ele bateu o último golpe na teoria medieval da Igreja, que era a teoria teocêntrica, teo Deus e centro, quer dizer, centralizada em Deus, uma coisa divina, achando que tudo isso era uma gestão de Deus, que Deus fazia essa gestão e que nós tínhamos que prestar submissão a Deus por essa gestão. E, acima disso, a Igreja, então,
preconizando que Deus fazia essa gestão e ela, como intérprete de Deus no mundo, como sua preposta, sua procuradora, ela então atuava sobre toda a comunidade, impedindo a ciência de crescer, impedindo as artes de se tornarem mais seculares, mais, eu diria, mais leigas, não religiosas. Ela foi, mas a razão cortou isso, porque a ciência e o pensamento cortam toda a dogmática que foi estabelecida. Então, eis aí a queda da teoria teocêntrica da Igreja para, com ainda em Kepler e Galileu, a teoria geocêntrica. E, ao mesmo tempo, essa função de Newton trouxe. Outro status também, outro colaborador importante ainda no pré-iluminismo, foi o cientista inglês John Locke. Locke achava que o conhecimento vem da senso-percepção. Quer dizer, todo conhecimento nosso é uma integração da senso-percepção. Mas ele achava que essa percepção do conhecimento, de estabelecer, ela sofreu eu diria, uma ação da razão, que a razão ia produzir análise daquele conhecimento, discriminar os componentes daquele conhecimento e formar uma síntese, uma conclusão sobre aquilo. Então, ele adota a percepção sensorial conjugada com a razão como uma nova forma de conhecimento. Isso vai impulsionar também os cientistas que vão desenvolver cada vez mais o método de observação experimental baseada no conhecimento, na objetivação do conhecimento. Então foram eu citaria dois cientistas e filósofos que foram deixando a semente para o iluminismo crescer, mas ainda da época do racionalismo. O iluminismo teve seu apogeu na França, no século XVIII. Nesse sentido, eu fiz aqui alguns tópicos que eu queria comentar com vocês. Quais foram as influências, eu vou me ater aqui, as influências político-sociais do iluminismo, Ou seja, o iluminismo ele teve diversos filósofos, como, por exemplo, primeiro foi Voltaire, que foi expulso da França, foi degradado, saiu, foi preso, e lá ele escreveu as cartas inglesas. Voltaire era uma pessoa muito dedicada à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, coisa que naquela época era interditada pela Igreja e pelo absolutismo do rei Luís XVI. Então, nesse sentido, Voltaire ele propõe um governo de leis naturais, as leis da natureza, a liberdade de expressão e corta e não aceita a tirania religiosa que está calcada no dogma e nos sentimentos de culpa e de pecado em que cada um de nós nasce intrinsecamente com pecado, com culpa. Nós já nascemos deficitários em relação à justiça divina, nós já somos acossados por esse deficitário e temos que buscar a igreja para matar essa sede de paz que inatamente nós violamos, Então, nesse momento, a razão vai afastando essa dogmática da igreja que estava muito bem sintonizada, estava muito bem associada ao império e às monarquias europeias. Então, uma das colaborações de Montesquieu, de Voltaire, foi justamente essa visão da liberdade natural. Ele escreveu, então, na Inglaterra, as cartas inglesas, que são muito importantes para a difusão dessa ideia liberal. Mas temos ainda, voltando ainda a John Locke, ele também propôs, do ponto de vista social, uma política liberal. O que é liberal? Liberal é livre. Escreveu um livro denominado Segundo Tratado do Governo Civil, em que ele estabelece uma política liberal em que o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade honestamente adquirida são direitos que o Estado deve respeitar.
e no caso, as monarquias devem respeitar. Essa política liberal, ela influenciou, então, como nós vimos aqui, Voltaire, e influenciou o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu escreveu um livro que chama-se Espírito das Leis. Ele propõe que um governo tem o Estado é o Estado, como assim, é a instituição Estado. Mas a ação de um homem sobre o Estado é o governo. É diferente do governo de Estado. O Estado é a Constituição Nacional, é o todo de identidade de um país, a língua, a etnia, a cultura, a tradição, a religião, a igreja, a ciência, etc. Esse é o Estado. Agora, a instrumentação do Estado na sua relação com o cidadão, do cidadão com o Estado e do Estado com a relação de outros Estados, de outros países, né, é instrumentalizada pelo governo. Então, ele estabelecia o seguinte, que para que o Estado tenha uma boa gestão, ele tinha que respeitar 3 princípios. Ele teria que ter o executivo, que exerce o governo, o legislativo, que propõe as leis que vão regulamentar as ações do governo e os direitos e deveres do cidadão com o Estado e do Estado com o cidadão, vice-versa. E o judiciário, quando há alguma infração às leis maiores, que estão consagradas na própria Constituição do país, que vai regulamentar essas leis e, no caso de infringência dessas leis, vai propiciar, então, algum tipo de julgamento ou sanção. Então, esse espírito das leis é uma coisa tricameral, né? 3 instituições, né, equilibradas. Ele diz que há um freio contra a feia dos poderes, que o legislativo, o objeto fim do legislativo é legislar, então ele tem que legislar. O do presidente, no caso do governo, do executivo, ele tem que dar execução à legislação e às necessidades do país, de todas as espécies. E o judiciário tem que propor as leis maiores e julgar. Então, o judiciário não pode legislar. Não compete ele legislar. No caso aqui, eu estou falando as 3 instituições máximas, que no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, no Legislativo é a Câmara dos Deputados do Senado, que é o Congresso, e no Executivo é a Presidência da República, né? Então, o Barão Montesquieu, ele coloca isso com uma beleza muito certa. Isso influenciou muitos países, né? Foi outro avanço. Nós estamos vendo aqui que as coisas hoje não são assim, porque a busca do poder, do que o homem tem, ele ultrapassa as normas legais estatuídas pela Constituição, pelos direitos e deveres. Isso é comum. Então, tem que haver, às vezes, uma agitação social, tem que haver uma reação a essas invasões institucionais que ocorrem. De toda forma, Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, que é um livro clássico para quem estuda, e outro outro agente importante no iluminismo foi Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ele foi pedagogo, e é considerado um dos pais da pedagogia, porque ele escreveu um livro chamado Emílio, em que narrava a história de um garoto que foi estudar no campo, deixou o mundo urbano, e lá no campo ele vivia num sentido contato com a natureza e aprendia suas habilidades sem opressão de uma catequese, de uma memorização, de uma exigência qualquer de um professor que quer que siga aquela determinada doutrina que ele propõe. Era um estudo livre. Discípulo de Rousseau foi Johannes Pestalozzi. E discípulo de Pestalozzi foi o professor Kardec. Então, Rousseau é o avô da moderna pedagogia, Pestalozzi é o pai e nosso Allan Kardec é o filho. Isso tem que ser visto também. Então, essa foi uma das contribuições ao iluminismo de Rousseau. Outra foi também o contrato social.
Esse contrato social estabelecia os direitos e deveres do Estado com o cidadão. O que o Estado deve dar ao cidadão? E o que o cidadão deve dar ao Estado? Quais são os direitos do cidadão e os seus deveres? E quais são os direitos do Estado e os seus deveres? E chamado contrato social, que haveria um equilíbrio entre direitos e deveres entre o cidadão e o Estado. Esse livro também é muito importante, porque ele mostra uma visão democrática do Estado, né? Em que não haverá injustiças sociais, como a gente vê, sujeitos vivendo, crianças debaixo de uma marquise, como a gente passa aí nesse frio, no centro do Rio, aquelas marquises daquelas lojas, as crianças agasalhadas ali naquele frio, com trapos, com pedaços de papelão, e o pessoal do Congresso tendo auxílio moradia, apartamentos funcionais e outros tipos de benefícios, que lembra para mim, como professor de vocês, um espírita, um homem que pensa, lembra para mim aqueles poderes da aristocracia francesa de Luís XVI, que explorava os camponeses, explorava os feudos, todas as atividades através de taxas exorbitantes, e tudo isso foi sufocando o povo, né? E o povo estourou nessa Revolução Francesa. Então há um desequilíbrio nítido entre os privilégios de grupos que pertencem ao Estado e a nossa população. O problema não é um problema só da empresa privada, o problema é uma visão globalizada da razão do Estado com o cidadão. O Estado nunca poderia deixar aquela criança ficar debaixo da marquise nesse frio. Nunca. Teria que ter verbas para isso. E onde estão essas verbas? Onde está a apropriação disso? Estão perdidas, né, nesses Faustos. Então, o nosso querido Rousseau fez também o contrato social que se aplica aqui, nesse momento, de uma certa maneira, ao Brasil. E fez um discurso sobre a origem da desigualdade também, mostrando essas injustiças sociais que nós chamamos. Bom, de toda forma, a Revolução Francesa, para finalizar, ela, em setembro, se eu não me engano, de 1789, ela escreveu Os Direitos do Homem. Essa foi a maior contribuição social da Revolução Francesa, sobre os direitos do homem. Nunca alguém tinha escrito Declaração dos Direitos do Homem. E lá está. O homem tem direito à liberdade de expressão. A imprensa tem direito à liberdade de divulgar suas notícias. O país tem direito, o cidadão tem direito a exercer a sua liberdade religiosa. A prisão só pode ser feita após processos judiciais e condenação em sentença. Não pode prender alguém por um ato mesmo que cometeu, né? Só se for um criminoso, um homem que ameaça efetivamente a sociedade, em liberdade. Mas um ato, como nós vemos aqui, calúnias, difamações, fake news, não pode se prender por isso, porque isso não constitui um crime frente ao nosso próprio direito penal, e lá atrás o crime constitui um crime, mas não passível de prisão frente ao nosso direito penal, porque o direito penal capitula isso como difamação, calúnia, e vai indenizar o sujeito pela calúnia e difamação, mas não pode ser preso, né? Enfim, então houve essa declaração dos direitos do homem, a liberdade religiosa, a prisão após sentença em condenação em processo, e todo acusado tem direito a constituir a sua defesa. Essa declaração do direito cidadão, que separa a igreja do Estado, porque no iluminismo caiu Luís XVI, e com Luís XVI caiu todo o clero, e o Estado se tornou um Estado secular, um Estado laico, subiu laico. Então, essa Declaração dos Direitos do Homem, Universal do Homem, ela foi ratificada pela Organização das Nações Unidas em 1948, que fez algumas modificações. De toda maneira, a Revolução Francesa deu um novo viés à razão, ao pensamento do homem,
secularizou o Estado não é mais ligado à Igreja e propiciou, do ponto de vista social, a Declaração dos Direitos do Homem. Então, nós estamos vendo aqui que o Espiritismo vai nos conduzindo a tudo isso, né? Que tudo isso aconteceu. E tudo isso não é que baixou um espírito que fez um milagre, como as pessoas legalmente e simplesmente, às vezes, de uma maneira muito ingênua, pensam, que é um espiritismo ingênuo, calcado em mensagens salvacionistas, em mensagens de conteúdo messiânico, em promessas de coisas que vão acontecer. Isso não. Nós somos seres racionais, eu, você. Somos pessoas que temos fé em Deus, temos fé na sua justiça. Temos que usar nossa razão, nosso bom senso e caminharmos dentro disso, com um princípio soberano, que é praticarmos sempre a caridade. E a caridade é a indulgência, é a beneficência, é o perdão das ofensas, é a piedade, é a ajuda, é a exteriorização do amor em prática, que é a própria caridade, como nós dissemos. Então, nós temos que consolidar esses valores dentro de um contexto racional e lógico, sem um apanágio, sem milagres e predições, enfim, que tudo isso tem que seguir o seu caminho, como nós vimos aqui, como começou lá embaixo com a Revolução da Razão, racionalismo, nos anos 1500 para 1600, e terminou aqui em 1789, com a Revolução Francesa, abrindo um novo leque de evolução e progresso para a humanidade. Era isso que nós queríamos contribuir para vocês. Nós sempre estamos aqui disponíveis. Eu espero que essas aulas estejam trazendo para vocês uma visão do Espiritismo aplicado, sempre tendo por base as leis divinas, a justiça, o amor e a caridade, que é a lei soberana, e trabalhando isso dentro do bom senso, dentro da razão, dentro de uma lógica, de uma inteligência, de um finalismo, de uma compreensão, mas sem preconceitos, sem crendices, sem dogmas, sem assistências espirituais superiores que vão modificar um quadro aqui na Terra, quando tudo isso vai depender do encarnado, porque o encarnado tem o seu livre-arbítrio e ele é que tem que determinar o que ele vai fazer. Mesmo que haja assistência de espíritos, ele, pelo seu livre-arbítrio, pode ou não aceitar essa assistência. Então, caminhamos pelo livre-arbítrio, caminhamos para o bem no livre-arbítrio, caminhamos para o bem rumo a um mundo melhor, a uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais amorosa, mais caritativa e mais cheia de filantropia e benesses para os sofridos. Que Jesus nos abençoe. Estamos juntos, estaremos juntos outra vez.